Olá, turminha do quinto ano A, tudo bem? Eu sou o Roberto aqui falando. Infelizmente não vai ser possível, nós temos nosso momento síncrono, né? Vai haver um corte nos programada na região onde eu moro. E aí, em virtude disso, eu já estou gravando esse vídeo, que como não vai ter como eu interagir com vocês, porque eu vou ficar sem internet, nós vamos ter essa situação um pouco complicada. Tá bom? Então hoje, pessoal, a gente vai ter a nossa primeira aula do quarto trimestre. É importante a gente conversar um pouco e já deixar claro para vocês que durante esse bimestre nós vamos realizar todas as nossas atividades dentro da plataforma online, certo? Então é importante que vocês aprendam a mexer nessa plataforma, que vocês entendam como é que ela funciona, que é justamente para a gente ter uma maior tranquilidade na hora de conseguir fazer essas atividades, ok? E durante esse quarto trimestre, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo de lutas, certo? Hoje é a nossa primeira aula, também está cadastrado para alguns alunos nessa mesma plataforma a atividade de recuperação paralela, certo? Como vocês sabem, alguns alunos infelizmente não alcançaram as notas, e quando não alcançam a nota é um direito do aluno ele poder fazer a recuperação paralela. Então, a gente chama de recuperação paralela porque ela acontece paralelamente, ou seja, ao mesmo tempo em que as atividades normais da escola estão acontecendo. Então, o que é importante vocês saberem? Que todas as atividades sempre estarão postadas a partir de hoje lá na plataforma, certo? Então, professor, é para enviar para o seu WhatsApp, é para acessar tal coisa, tal link? Não. Tudo agora a gente vai fazer pela plataforma. Todos vocês possuem tablet, todos vocês têm acesso a uma internet de alta qualidade, internet de banda larga. Então, não há mais motivos para a gente não se conectar cada vez mais. Ok, pessoal? Então, como eu estava falando para vocês, turminha, hoje nós vamos ter uma aula introdutória sobre lutas. A gente vai entender um pouquinho o conceito das lutas, entender o que é. Luta é a mesma coisa que artes marciais, é a mesma coisa que esportes de combate. O que é que são lutas? Luta é violência. Então, além disso, é importante a gente ter essa aula hoje para a gente quebrar alguns preconceitos que a gente tem relacionados à luta, né? A gente já vem aí desde o terceiro mês quebrando preconceitos sobre as danças e hoje a gente vai quebrar um pouco desses preconceitos relacionados à luta. Entender um pouquinho melhor, de uma maneira geral, o que, que são as lutas, ok? Então, assim, em primeiro lugar, é interessante que a gente consiga entender onde a gente encontra as lutas, como as lutas estão presentes dentro da nossa sociedade. E as lutas elas existem na história da humanidade desde que o mundo é mundo. Desde que o homem surge na face da Terra, nós temos a presença das lutas. Por quê? Porque as lutas elas têm uma relação direta com o conflito, com a disputa. Então, se uma pessoa quer uma coisa e a outra quer outra, as pessoas normalmente vão lutar, vão disputar por aquilo. Hoje nós temos a ferramenta do diálogo, hoje nós temos a ferramenta de compra e venda, mas antigamente o homem gostava muito de entrar em conflito. A gente sabe que até hoje, infelizmente, a violência existe, mas a gente sabe que bem menos. Antigamente, com certeza, a violência estava muito mais presente. E a luta é justamente esse conflito, essa disputa onde as pessoas, utilizando da força, utilizando de conflitos, elas conseguiam resolver as coisas, resolver os seus problemas. Então, ao longo do tempo, claro, as lutas elas vão mudando de significado várias vezes. Por quê? Porque em um determinado momento elas foram praticadas como uma forma de sobrevivência, como uma forma de caça. Depois elas passaram a ser a porta de entrada para a gente trabalhar as conquistas territoriais. Boa parte de todas as civilizações, todos os países que foram explorados, eles passaram por violentas guerras, por violentos conflitos, utilizando para isso as lutas. E a gente também vai ter essas lutas sendo transformadas
muito próximo do que a gente conhece hoje em dia, como uma ferramenta de entretenimento, de diversão, quando a gente assiste filmes, quando a gente assiste competições de luta, quando a gente assiste eventos de luta, como o próprio UFC, e também como uma forma, como uma maneira das pessoas se divertirem, como uma maneira das pessoas se sentirem melhor, como maneira de se preparar, deixar o corpo fisicamente mais ativo. Então as lutas elas vão evoluindo ao longo da sociedade, ao longo da história, dentro da sociedade, e vão ganhando diversos significados. Hoje, professor, onde é que a gente vê as lutas? A gente vê as lutas como uma questão de sobrevivência. Ainda em alguns países as lutas elas exercem esse papel muito importante relacionado à sobrevivência das pessoas, ok? A gente vê muito as lutas na indústria do cinema. A gente vê que boa parte dos filmes de ação eles têm essa temática voltada à questão das lutas. A gente vê que por conta da violência, do cotidiano, do dia a dia, nós sabemos que as forças armadas, as forças policiais, elas além de ter o conhecimento do manejo de armas de fogo, essas instituições também têm os membros dessas instituições, os soldados, os cabos, os sargentos, eles possuem também conhecimentos de lutas. Aí a gente também tem as lutas como uma ferramenta hoje esportiva. A gente sabe que as lutas hoje elas funcionam como esporte, né? Então, dentro de todo esse contexto, é como a gente pode conhecer as lutas hoje em dia. A gente vê que ela está presente na nossa história, está presente na nossa sociedade de diversas maneiras, mesmo. E como a gente falou no início, né, as lutas, elas ao longo da história e dentro da nossa sociedade, elas recebem várias nomenclaturas. A gente vê em alguns casos as lutas sendo chamadas pelo nome de esportes de combate, sendo chamadas propriamente de lutas realmente. A gente vê às vezes o termo defesa pessoal, a gente vê o termo artes marciais, e aí, professor, é tudo a mesma coisa, é diferente. Como é que funcionam? Como é que funciona cada um desses termos? Nós vamos esclarecer, nós vamos procurar diferenciar alguns desses termos, e é importante que a gente consiga absorver, consiga compreender bem, porque a nossa atividade teórica hoje, que vocês comentarem num fórum, é justamente diferenciação entre esses termos, ok? Então, o primeiro termo que a gente vai ver é justamente o termo de lutas. Professor, o que são lutas? Uma das definições mais simples que a gente conhece é justamente essa. Luta é um conflito violento cujo objetivo é estabelecer dominância sobre o oponente. Então a luta é quando eu vou usar da minha força, quando eu vou usar da violência, quando eu vou usar do meu instinto de sobrevivência, da minha maneira de querer dominar, da minha maneira de querer me sobressair, de querer submeter o outro para conseguir o que eu quero. Então, a luta, ela normalmente ela é vencida por aquele que é mais forte ou por aquele que está mais motivado. Como assim, professor? Quando lá na pré-história o homem precisava caçar animais ou precisava lutar contra animais para sobreviver, o próprio nome já está dizendo, existia uma luta ali. Por quê? Porque naquela situação era ou eu mato ou eu morro, ou eu domino ou eu sou dominado. Então, esse contexto era o principal contexto que havia relacionado às lutas. E sempre que a gente imagina as lutas, a gente pensa nisso. A luta ela é um ato de sobrevivência. Eu não quero me machucar, eu quero me defender, e para isso eu não penso muito, não organizo muito, eu apenas uso da violência. Então, estou sendo atacado por alguém, alguém está me enforcando e tal. Normalmente, nós, que somos pessoas que não somos treinadas, que não temos conhecimentos de lutas,
Nós achamos alguma estratégia, nos desvencilhamos, nos soltamos e usamos da nossa violência para conseguir isso. E isso talvez seja um dos contextos mais aproximados que a gente tem das lutas. O segundo conceito que a gente vai ter, pessoal, é o conceito das artes marciais. O que é que são as artes marciais, professor Roberto? As artes marciais, elas são fruto de uma evolução de como as lutas foram tratadas. Ora, se antigamente as lutas elas tinham uma relação muito grande com a sobrevivência, o homem percebeu que, puxa, se eu quero me defender, se eu quero alguma coisa que pertence ao outro, eu vou precisar usar da violência, eu vou precisar usar da minha força. Qual é o grande problema? Para eu conseguir fazer tudo isso, é necessário que eu entre em conflito, que eu entre em combate com o outro. Mas aí o que é que acontece? Quando eu entro em combate com aquela outra pessoa, eu posso ganhar e eu posso perder. E o que é que vai me fazer ganhar ou perder? Nas lutas, a força. Eu era muito forte, eu usava a minha força, conseguia vencer. Ou seja, o fraco, aquele que não tinha tanta força, ele está meio que condenado sempre a perder ou a fugir. E aí o que é que se imaginou? Opa, e se eu começar a pensar formas, técnicas e estratégias para conseguir vencer esse meu adversário? Se eu imaginar uma forma de bater nele e com apenas um golpe eu conseguir vencer. Ou seja, eu ser o mais eficiente possível ao combater alguém. O que seria eficiência? Eu, com menor esforço, eu conseguir um melhor resultado. Então, as artes marciais, elas pegaram os movimentos das lutas, os golpes das lutas, e elas estudaram, elas foram estudadas, na verdade, né? E foram desenvolvidas para que, com poucos ataques, ou com pouco ataque, com apenas um ataque, eu conseguisse fazer com que o meu adversário ele fosse neutralizado, ele fosse derrotado. Então percebe, a luta eu preciso ter força, às vezes eu vou me desgastar muito, eu vou cansar muito. Na arte marcial, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter o domínio, o conhecimento de técnicas, e esse conhecimento vai fazer com que eu tenha um menor esforço durante o combate. Percebe o quanto isso é interessante? Se eu tenho esse conhecimento, se eu sei como combater, eu vou gastar menos energia. E as artes marciais, elas são criadas com esse intuito, com esse pensamento. Porque se eu consigo combater gastando pouca energia, eu vou combater na guerra. Então a arte marcial ela tem uma relação muito próxima com o surgimento dos guerreiros, com o surgimento dos soldados, dos exércitos. Por quê? Porque na guerra eu vou precisar enfrentar vários adversários. E aí, se eu perder tempo, como às vezes eu perdia lutando, se eu me desgastasse, se eu cansasse o tanto quanto eu me cansava lutando, talvez a minha sobrevivência fosse colocada em jogo. Mas, se na hora do combate, na hora da luta, eu com pouco esforço conseguisse vencer, eu teria vantagem. Então, as técnicas de combate que foram criadas para gastar menos energia e conseguir os melhores resultados dentro de um conflito são chamadas de artes marciais. Eu sempre tive uma arte marcial, como karatê, como kung fu, como jiu-jitsu, eu sei que aquelas técnicas elas foram criadas para serem utilizadas em guerras, em conflitos onde o que contava mais era a eficiência. Ok, galerinha? E para finalizar, pessoal, a gente tem os esportes de combate.
E o que é que são os esportes de combate, professor? Esporte de combate, pessoal, nada mais é quando o homem, um determinado dia, percebeu que, poxa, não faz sentido eu querer machucar os outros. Não faz sentido eu lutar mais até a morte. Não faz sentido fazer guerra. Por quê? Porque em um determinado período as armas de fogo também surgiram. E as armas de fogo, como pistolas, revólveres, canhões, metralhadoras, elas terminaram substituindo, ganhando mais importância para as guerras e para os conflitos do que as técnicas das artes marciais. Então, com isso, as lutas e as artes marciais começaram a perder uma importância muito grande. E agora, professor, o que é que se faz? O que é que aconteceu com as lutas? Elas não acabaram, porque até hoje elas estão aqui presentes entre a gente. O que é que se fez? As pessoas que gostavam das lutas, as pessoas que se interessavam pelas lutas, continuaram praticando, mas resolveram praticar essas lutas de uma maneira esportiva. E aí a gente precisa relembrar daquele conteúdo de esportes que a gente estudou lá no segundo bimestre. O que é esporte? Esporte é uma competição. Ok. Tem uma entidade que organiza, que a gente chama de federação, e o seu funcionamento está condicionado, está ligado à existência de regras. Qual é a principal importância da existência de regras dentro dos esportes de combate? Justamente evitar que as lutas, que as artes marciais em competições fossem violentas. Professor, então qual era a intenção dos esportes de combate? Porque a gente sabe que a luta ela usa a violência. A arte marcial é uma técnica que também usa um pouco da violência, mas de maneira mais eficiente. E o esporte de combate? O esporte de combate, por sua vez, ele tem regras que evitam a violência, mas o objetivo é ver o quanto aqueles atletas, aqueles conhecedores de técnicas de artes marciais e lutas conhecem dos seus exemplos, das suas lutas de artes marciais, através de simulações do combate verdadeiro. Faz de conta. Ou seja, quando um atleta golpeia numa competição de luta, ele toca muito levemente o rosto do outro. Quando um atleta imobiliza ou derruba um adversário num esporte de combate, existe uma proteção ali, existe uma técnica para cair e não se machucar. Por quê? Porque o objetivo do esporte de combate não é a violência, não é o machucado, e sim a demonstração do conhecimento e das habilidades de técnicas de lutas e combates em simulações de combates. É por isso que a gente chama de esportes de combate. Não é necessário machucar, não é necessário derrotar, é necessário apenas demonstrar dentro daquela simulação, daquele fingimento, que eu consigo atingir ele usando as técnicas de lutas e artes marciais. Se isso fosse verdade, eu conseguiria machucar ele muito seriamente. Mas como não é, eu só demonstro o quanto eu consigo. E aí essas regras elas visam justamente isso, proteger os atletas, evitar a violência e fazer com que os participantes possam competir de maneira segura. Então, é assim que funcionam os esportes de combate. Boa parte das lutas e artes marciais elas foram esportivizadas, elas foram transformadas em esportes. Por quê? Porque quando uma modalidade de combate, quando uma luta, uma arte marcial, ela foi transformada em esporte de combate, ela podia ser exibida para mais pessoas, crianças poderiam praticar. Por quê?
que não ia correr o risco de machucar, de matar alguém. Olha o quanto isso foi importante para a divulgação, para a ampliação, para o maior conhecimento das artes marciais por conta das pessoas. Ok, pessoal? Então, lutas vão estar muito associadas com a questão da sobrevivência. Sempre que eu imaginar a luta é um conflito violento onde eu preciso dominar o outro porque ou ele vai oferecer um risco à minha saúde ou à minha integridade. Eu vou ficar muito machucado. A arte marcial é quando eu uso a violência para conseguir dominar o meu oponente, mas eu utilizo isso através de técnicas. E essas técnicas elas mostram o quanto eficiente eu sou, ou seja, eu consigo com poucos movimentos atingir o adversário, dominá-lo e assim conseguir ser o melhor nessa disputa. Os esportes de combate pegaram essas técnicas das lutas, pegaram essas técnicas das artes marciais e organizaram uma disputa que não é violenta e que deseja saber quem é aquele que possui os maiores conhecimentos de artes marciais e de lutas, obedecendo às regras de cada modalidade de combate. Ok, pessoal? Quando a gente imagina jogos, como nós já estudamos, os esportes, como nós já estudamos, a gente sabe que essas práticas elas podem ser classificadas de diversas formas. Como assim, professor? Nós sabemos que para a gente entender, para a gente estudar um pouco melhor algumas coisas, para a gente perceber o funcionamento, a gente agrupa as coisas, separar. Um exemplo, totalmente fora do contexto. Os alunos do Alice Moreira eles são separados por séries. Então, qual é o critério? O critério é o nível de inteligência do aluno. Os alunos que possuem inteligência suficiente, próximo ano farão o 6º ano. Os que não atingiram esse nível ficaram no 5º. Então, eu separei os alunos pelo nível de inteligência que eles devem estar naquela idade, pelo nível de aprendizado. Isso é um critério. A mesma coisa é a questão das lutas. Quando as lutas têm características parecidas, quando as lutas e artes marciais têm características parecidas, eu separo elas de acordo com o tipo de dano que elas são capazes de causar, ou seja, o tipo de machucado que essas lutas são capazes de causar, certo? E nós temos nas lutas e artes marciais um total de 5 tipos de dano, ou seja, 5 formas de eu causar dano, de eu dominar o meu adversário, de eu conseguir impedir que ele continue lutando. Quais são essas formas, professor? Nós temos a contusão, nós temos a imobilização, nós temos o desequilíbrio, nós temos a exclusão de espaço e nós temos o uso das armas brancas. E quais são essas, professor? Explica melhor o que é cada uma delas, para a gente entender melhor. Então, os danos causados pelos golpes de lutas e artes marciais podem ser feitos por golpes de contusão. E o que são golpes de contusão, professor? São golpes como socos, chutes, cotoveladas, joelhadas, cabeçadas. E eles provocam impacto, ou seja, o corpo da pessoa é atingido de forma violenta, de forma explosiva, por um golpe. Esse golpe causa um amassamento, um esmagamento da pele. E isso gera uma contusão. Então, a forma de dano do golpe, ele esmaga o tecido, nós chamamos de contusão. Os golpes podem ser feitos com as mãos, com o cotovelo, com os joelhos, enfim, com as partes mais rígidas do nosso corpo. E quanto mais rígidas, maior vai ser o esmagamento.
me lembra que esse esmagamento, esse amassamento do tecido, quando ele é com força, quanto mais velocidade, maior é o machucado. Entendido? A segunda forma de dano que a gente vai ter dentro das lutas, pessoal, e das artes marciais são as técnicas de imobilização. O que é imobilizar? É tornar alguém imóvel. É impedir que aquela pessoa se mexa. Qual a importância disso dentro das lutas e artes marciais? Eu, de forma não violenta, consigo impedir que a pessoa continue me atacando ou que a pessoa, ou consigo já neutralizá-la. Os golpes de imobilização, eles podem acontecer basicamente de duas formas. Com o uso da força, eu agarrando o meu adversário, impedindo que ele se solte, ou quando eu causo dor a ele por inúmeros motivos. Como é que eu posso causar dor, professor? É importante que a gente entenda que o nosso corpo ele é composto de músculos, mas é composto também de ossos. Os nossos ossos, eles se juntam um ao outro e eles podem fazer alguns movimentos. Por exemplo, o nosso pulso, ele pode dobrar, pode ir por aqui, pode ir para um lado, pode ir para o outro. Mas ele tem limites. Então, se eu por algum motivo se alguém por algum motivo pega o meu pulso e tenta dobrar mais do que ele consegue, ele sozinho só não consegue ir até aqui. Ele sendo apertado, ele vai mais. Isso vai causar uma dor muito intensa. E essa dor muito intensa vai fazer com que eu pare imediatamente de atacar, que eu pare de ser uma ameaça. Eu fui imobilizado, eu fiquei parado, eu fiquei imóvel, porque a dor que foi provocada em mim foi tão grande que eu não consegui me concentrar em outra coisa que não fosse parar para fazer com que aquele movimento parasse. Então, eu paro de atacar, eu paro de agredir, porque eu estou sofrendo tanta dor que eu não consigo mais. Então, isso é o que acontece com as técnicas de imobilização. As técnicas de desequilíbrio são técnicas para desequilibrar, tirar o equilíbrio. O que é o equilíbrio, professor? É quando eu consigo estar em posição em pé, dividindo o peso do meu corpo igualmente, e eu não corro o risco de cair. Quando eu tiro esse equilíbrio, eu fico desequilibrado. Então, as técnicas de desequilíbrio, elas visam derrubar a pessoa da posição em pé. Alguém está em pé, eu quero tirar essa pessoa, eu quero derrubá-la, eu quero deitá-la, eu quero fazer com que ela caia. Eu utilizo técnicas de desequilíbrio. Professor, para que numa luta eu vou usar técnica de desequilíbrio? Duas finalidades, dois objetivos. O primeiro é porque quando eu derrubo alguém, quando eu desequilibro alguém, a pessoa só pela queda pode se machucar muito. Esse é o primeiro detalhe. O segundo é que quando eu estou lutando ou quando eu estou combatendo contra uma pessoa maior do que eu, aquela pessoa normalmente ela tem chance de ter mais vantagem. Porque se for um golpe de contusão, ela consegue chegar mais longe. Se for um golpe de imobilização, ela consegue me segurar melhor. Então, qual é a minha solução para tentar diminuir esse abismo entre eu e essa pessoa grande, essa diferença? É eu colocar essa pessoa numa situação onde nós possamos estar numa situação mais parecida possível. Então, derrubando,
as pessoas deitadas são iguais. Imagina uma pessoa mais alta e outra mais baixa. Na hora que eu derrubo, os tamanhos ficam semelhantes, ficam parecidos. E aí a vantagem do tamanho, ela diminui muito. Em alguns casos até acaba. Então as técnicas de desequilíbrio, elas tanto tentam machucar pela queda, como elas tentam diminuir a diferença de tamanho entre os combatentes. Nós temos as técnicas de exclusão de espaço, que são técnicas onde as pessoas tentam tirar a outra de um determinado lugar, de um determinado espaço, porque ao retirar eu tenho duas possibilidades. A primeira, diminuir as possibilidades do outro atacar. Se eu jogo alguém contra a parede, a pessoa vai ter poucas possibilidades de ataque. Então, esse é o primeiro motivo, reduzir as possibilidades. E a segunda, colocar a pessoa numa situação de espaço desfavorável. Vamos imaginar, se eu luto contra uma pessoa que está... Se eu estou combatendo contra uma pessoa que está à beira de cair em algum lugar, eu tenho uma vantagem. Porque eu vou poder avançar contra aquela pessoa e se ela der um passo para trás, ela cai. Percebe? Eu estou combatendo contra uma pessoa e a pessoa está entrando dentro d'água. Dentro d'água ela vai ter mais dificuldade. Então percebe que o uso da técnica de exclusão de espaço ela é justamente para fazer com que a pessoa fique em situações desfavoráveis. E por último, pessoal, nós temos a questão das armas brancas. Professor, e armas são técnicas de luta e de combate? Então, a gente precisa entender um pouquinho da história para conseguir entender o que é que são as armas brancas. Nós temos basicamente dois tipos de arma. As armas de fogo, que são armas que utilizam pólvora. O que é pólvora, professor? Pólvora é um elemento químico que pega fogo muito rápido. E quando ele se junta, ele é um pozinho, quando ele se junta e que se joga fogo em cima dele, ele causa pequenas explosões ou grandes explosões, dependendo da quantidade. Por exemplo, que tem dentro de um traque, uma bombinha de São João, é pólvora que tem ali dentro. Por isso que quando o fogo pega na pólvora, ele explode. Ele faz aquele pá! Entendeu? Então, em um determinado momento da história, o homem percebeu que ele poderia causar essas explosões utilizando a pólvora. Mas para isso acontecer, ele precisava ou atear fogo ou criar um mecanismo, criar uma máquina que, ao bater em alguma coisa, gerasse pequenas faíscas para disparar a pólvora, que é como acontece no caso do revólver. E essas armas, durante muito tempo, por serem armas que utilizam pólvora, são chamadas de armas de fogo. Até hoje a gente tem pistolas, metralhadoras, como a gente já falou. O surgimento das armas de fogo contribuiu muito negativamente para o declínio das lutas. As lutas passaram a perder muito da sua importância, porque uma pessoa que passava às vezes 15 anos da vida treinando para ser um mestre do combate, quando ela encontrava uma pessoa que tinha passado 15 minutos aprendendo a mexer no revólver, a pessoa que tinha o revólver tinha muito mais vantagem. Então olha que situação complicada. E aí, professor, o que é que acontece? Como é que as pessoas conseguiram? Aí foi que, como a gente falou, que as lutas elas perderam muita importância. Certas lutas de artes marciais. Mas, professor, e o que é que são armas brancas? Armas brancas, ao contrário das armas de fogo, são elementos que não possuem funcionamento complexo, funcionamento complicado, elaborado para o seu funcionamento. São instrumentos que podem machucar, contundir na verdade, que podem cortar ou podem perfurar. E com isso eles causam uma dor
diferente dos golpes de contusão, de imobilização, desequilíbrio e de exclusão de espaço. Então nós vamos ter exemplos de armas brancas como cacetetes, porretes, martelos, espadas, punhais, facas, flechas, lanças. Então, tudo isso são exemplos de armas brancas. Antes do surgimento da pólvora, o conhecimento de armas brancas por pessoas que praticavam lutas e artes marciais era muito importante. E tanto era importante você ter o conhecimento de como usar as armas brancas para causar um determinado tipo de ferimento, como você saber como se defender contra uma pessoa que utilizasse as armas brancas. Então, até hoje, algumas lutas e algumas artes marciais, como por exemplo o Kung Fu, elas possuem muitos treinos, muitas situações que ensinam a utilizar as armas brancas. Armas como espadas, como lanças, como nunchakus e uma série de outros elementos. Né? Todos eles capazes de causar a dor. Tranquilo, pessoal? Então nós temos basicamente dentro das lutas e artes marciais essas 5 formas diferentes de causar danos, que são armas brancas, exclusão de espaço, desequilíbrio, imobilização e contusão. Então todos esses elementos eles são responsáveis por causarem danos. Então a gente separa algumas lutas e artes marciais de acordo com o principal dano que ela utiliza. Se eu imaginar um boxe, o boxe tem técnicas de mobilização? Não. De desequilíbrio? Não. De exclusão de espaço? Também não. Usar armas brancas? Também não. Então eu sei que o boxe é uma luta de contusão. Professor, o jiu-jitsu, existem técnicas onde eu imobilizo o adversário? Sim. Existem golpes de contusão no jiu-jitsu? Não. Então o jiu-jitsu basicamente é uma técnica de imobilização. Ah, professor, e as estratégias de desequilíbrio? As estratégias de desequilíbrio são para derrubar o adversário. Vamos dar um exemplo com o judô. No judô, o ato é um esporte, porque o judô foi criado como um esporte. É um esporte onde quando eu arremesso, quando eu projeto, quando eu derrubo o meu adversário, se ele cair de costas, esse golpe é chamado de ippon. E a luta ela acaba imediatamente. Então percebe que um dos principais objetivos do judô, apesar de ele também se utilizar como forma de dano as técnicas de mobilização, ele privilegia, ele prefere o uso das técnicas de desequilíbrio. Tem golpe de contusão no judô? Não. Como exclusão de espaço, a gente tem, por exemplo, o sumô. Para quem não conhece, o sumô é aquela arte marcial lutada por lutadores bem acima do peso, bem gordões, utilizando o que parece até uma fralda. Então, no sumô, vence aquele que conseguir tirar o seu oponente diante de um determinado círculo. Ou seja, vence aquele que conseguir retirar de um espaço o seu oponente. Perfeito? E aí a gente vai ter o uso de armas brancas. Professor, quer dizer que ainda tem luta que as armas brancas hoje em dia? Nós temos um esporte, inclusive ele está presente nas Olimpíadas, chamado de esgrima. A esgrima é uma luta com espadas, na verdade com 3 tipos de espada, que são o sabre, o florete e a espada. Então percebe que, apesar das lutas estarem muito associadas com a violência, nem sempre elas são técnicas violentas. Às vezes, elas são apenas técnicas que foram criadas ao longo da humanidade de acordo com o contexto que a sociedade exigia, de acordo com a situação que a sociedade exigia das pessoas. E pessoal, então, qualquer dúvida, como eu disse a vocês, eu peço que vocês enviem para mim pelo WhatsApp ou pelo chat da própria plataforma. Infelizmente, com esse corte programado de luz na região onde eu moro, de energia na região onde eu moro, eu ficarei amanhã um bom tempo sem internet, provavelmente todo o período da manhã. E aí, sendo assim, para vocês não ficarem desamparados, não ficarem sem encontro, eu resolvi gravar esse vídeo, mas permaneça à disposição de vocês para que vocês tirem qualquer dúvida.
Lembre-se que a nossa comunicação, que as nossas atividades, elas serão a partir de agora todas pela plataforma. Lembre-se que já está cadastrada a atividade de recuperação paralela e será cadastrada, e também já está cadastrada nesse momento, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, também estará cadastrada a atividade teórica e prática. Lembre-se, a atividade teórica garante a nota da N1, a atividade prática garante a nota da N2 ou da N3, certo? A professora faz só a atividade teórica, não tem problema, responde lá o chat, responde lá o fórum, perdão. Ah, professor, eu não vou fazer atividade prática, você vai ficar com 0 na N3. Você tem que ter uma nota muito boa na prova para você conseguir compensar. Tranquilo, pessoal? Mais uma vez, quero agradecer a presença de vocês, agradeço a compreensão diante desse problema que eu vou enfrentar amanhã, certo? E permaneço à disposição de vocês. Então, tenham todos, espero que tenham gostado da aula, espero que aproveitem. Espero que o mais breve possível a gente possa estar se reencontrando, que é para a gente conseguir continuar a aprender cada vez mais. Ok, pessoal? Então fiquem com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.